Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui mais uma vez. E nesse vídeo nós resolveremos nossa quinta questão sobre força elétrica, beleza? Não deixa de conferir. Esse vídeo, pessoal, ele vai trazer uma questão envolvendo a força elétrica, envolvendo força-peso, que geralmente é um assunto visto no primeiro ano, né? E também envolvendo um pouco da parte de trigonometria. Então, esse tipo de questão já é uma questão mais, entre aspas, mais clássicas, né? Das mais clássicas, né? Que caem naqueles vestibulares mais tradicionais e tudo mais. Então, é bem interessante o raciocínio dela. Não é difícil, mas é um pouquinho mais trabalhosa do que o normal, beleza? Mas vocês vão ver que, sabendo um pouco de matemática, entendendo aqui o que já foi passado anteriormente, vocês vão tirar de letra, beleza? Então vamos que vamos, deixa eu mostrar aqui minha tela, vamos para lá, ó. Então, vamos aqui, vejam como é simples. Duas esferas metálicas iguais são suspensas, ó, de um ponto O por dois fios isolantes de mesmo comprimento. L é igual a 0,5. Então vamos lá desenhar a situação, né? Vou fazer aqui um desenho bem maior, né? Um desenho grande para vocês desenrolem, ó. Tá aqui, elas estão suspensas, ó. Aqui ficou mal. Peraí. Deixa eu apagar logo tudo. Então, ó, vamos lá, desenhando. Beleza? Bom, então ele diz, ó, que esse comprimento aqui é 0,5. Então, ó, daqui até aqui, ó, o comprimento dela é de 0,5, certo? 0,5 metros. Fica melhor você ir anotando os dados. Então, ó, o comprimento é meio metro. Pronto. As esferas são igualmente eletrizadas, ó, com a carga de 1 microcoulomb. Carga é igual a 1 microcoulomb. Ou seja, o micro nós já sabemos, ó, que vai ser 10 a menos 6, não é isso? Então, eu já vou deixar substituindo logo. Sabendo que na posição de equilíbrio, ó, que foi essa posição aqui que eu desenhei aqui em cima, os fios formam com a vertical. A vertical é justamente essa aqui, ó. Nesse ponto O, aqui, né, que ele diz inicialmente, um ângulo de 45 graus, determine o peso de cada esfera. Então, ele está dizendo que aqui está sendo formado um ângulo de 45 graus. Ó, 45 graus. Ele pergunta o peso de cada esfera. Sabendo que essa posição aqui está em equilíbrio, pessoal. Equilíbrio, falou em equilíbrio, falou em apenas uma coisa, que é o quê? Força resultante é igual a zero. Beleza? Isso aqui está no equilíbrio. Ele disse que está no vácuo, ó, o meio é o vácuo, então o K0 é 9 vezes 10 a nona, como nós já estamos acostumados. Então, vamos entender melhor o que é que está se passando. Quais são as forças que estão agindo aqui? Estão agindo em cada corpo, ó, vamos fazer o diagrama em cada corpo, cada uma das esferas. Então, cada esfera, se vocês olharem, elas vão ser o quê? Positivas. Então, se ela é positiva, vai estar havendo uma força de quê? De repulsão entre elas, ó. Então, entre essa esfera e a outra, ó, vai ter essa força aqui elétrica, eu vou chamar de FE, força elétrica, né? Para a gente identificar a natureza. Então, ó, de repulsão, certo? Aqui, apontando para baixo, né? Nós já sabemos que tem a força peso. Então, ó, peso P. Força peso. Tranquilo? E esse fio que está na diagonal, né? O que é que nós temos? Nós temos que ele vai estar sendo tracionado, vai haver uma força de tração. É como se ele estivesse sendo esticado, entre aspas. Então, ó, vamos que vamos, vai ter aqui a força de tração, ó, força T.
Chamamos de tração. Beleza? Bom, então, basicamente é isso. Ele deu essas informações e diz o seguinte, ó. Acha o peso de cada esfera dessa. Como é que nós iremos achar o peso? Bem simples, pessoal. É muito fácil. Fácil, se você souber seguir os caminhos certos, né? Então, ó, reparem no seguinte. Vou colocar aqui em laranja. Como é que nós iremos calcular a força elétrica? A força elétrica, ó, em roxo é melhor, que dá para ver. A força elétrica ela vai depender de quem? Da distância, né? Nós sabemos o quê? A força elétrica, ela é quem? É o K, né? No caso é o vácuo. O módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Primeira coisa, nós temos essa distância, aqui, ó, daqui até aqui, ó, de uma força a outra. Essa distância D nós temos? Ainda não, mas vamos achar. Reparem, se vocês olharem, estão vendo essa vertical aqui, ó, olha ela aqui, ó, essa vertical aqui em vermelho. Então, ó, ela está separando na metade, né, essa distância. Então, vocês concordam que daqui até aqui tem metade da distância, não é isso? Então, ó, D dividido por 2, não é não? E aqui, ó, D dividido por 2. Então, vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo. Vamos analisar, porque nós iremos achar a distância entre essas cargas, certo? Então, vamos copiar aqui nesse outro slide, ó. O que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, o ângulo 90 graus. Aqui nós temos o ângulo de 45 graus, não é isso? Aqui, a hipotenusa desse triângulo é o L, né? É o comprimento dele. Vou chamar só de L. Opa, deixa eu apagar aqui. Chamar só de L fica bem mais fácil de calcular depois. Vocês vão fazendo as contas com as letras. Somente no final você substitui. Fica muito mais fácil. O L, aqui é a distância sobre 2. Não é isso? Entendam. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Nós já sabemos que das propriedades de um triângulo, né? Lá da trigonometria nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Nós sabemos que o seno de 45 graus ele é igual a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus também é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? E a tangente de 45 graus, nós sabemos que é igual a quem? Igual a 1, beleza? Então, vamos entender o que nós podemos fazer aqui. Nós temos a hipotenusa e nós temos o cateto oposto. Se nós temos o cateto oposto e a hipotenusa, nós usaremos quem? O seno. Então, seno de 45 graus vai ser igual a quem? A o D sobre 2, né, que é o cateto oposto. Deixa eu colocar aqui, D sobre 2, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o L. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, o L está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado como? Multiplicando. Então, vocês concordam que o que vai sobrar aqui, ó, D dividido por 2, ele vai ser igual a quem? Ao L vezes o seno de 45 graus. Beleza? Esse 2 aqui que está dividindo, ele pode passar para o outro lado como? Multiplicando. Vejam, eu estou aqui achando o D dividido por 2. Mas se eu multiplicá-lo por 2, eu vou achar quem? A distância total entre as duas cargas. Deu para entender? Então, é justamente isso. Estou isolando o D. Então, ó, vai ficar igual a quem? A distância. A distância vai ficar, ó, 2 vezes o L, o comprimento total do fio, vezes o seno de 45 graus. Beleza? Então, ó, o que é que nós temos? Nós temos que o D, vamos só substituir agora o seno de 45 graus, né? Que é igual a quem? Raiz de 2 sobre 2. Então, o D vai ser quem? 2, que vai multiplicar o L, vezes seno de 45 graus é quem? Raiz de 2 dividido por 2. Então, ó, nós conseguimos simplificar, certo? 2 morre com esse 2. Nós temos
que a distância D vai ser dada, ó, pelo L vezes raiz de 2. Beleza? Entendam, pessoal, nós já isolamos o D em função do L. Por que nós fizemos isso, professor? Porque nós já sabemos o valor do L, que é quem? 0,5. Professor, e o senhor não vai colocar agora não? Ainda não. Deixa para depois, no final, você substitui tudo. Então, ó, estão vendo o D? Eu vou colocar, ó, D é igual ao L raiz de 2. Deu para entender o que foi que eu fiz? Então, e agora, professor, como é que nós podemos fazer? O que é que nós faremos para resolver a questão? Bem simples. Preste atenção agora nesse corpo, ó. Eu vou pegar e isolar somente esse corpo. Tá vendo? Vamos agora analisá-lo? Então, ó, vamos analisar. O corpo ele tá assim, né? Ele tem aqui, ó, a carga, tem a força de tração que está puxando, tem a força elétrica, certo? E temos também a força peso. Professor, e aí? O que é que eu faço? Muito simples. Nós iremos reorganizar esses vetores de tal modo que a gente faça os cálculos, né, da melhor maneira possível. Então, ó, como é um vetor, a gente pode reorganizar, mas mantendo, digamos assim, as inclinações e tudo mais, né, os posicionamentos. Então, a tração está apontando para aqui, para cima. A força elétrica está apontando aqui para a esquerda, né? E a força peso está apontando aqui para baixo, beleza? O que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que esse ângulo, ó, entre a tração, vejam que a tração, ó, ela está acompanhando aqui o fio, beleza? Então, ele está formando um ângulo de 45 graus, ó. A tração aqui, ó. Esse ângulo aqui também, ó, aqui é 90, então esse ângulo aqui também é 45, beleza? Para completar os 180. Então, eu vou apagar ali. Aqui é 45, aqui é 90 e aqui é 45 graus, beleza? Deu para entender aí? Qualquer dúvida, não deixa de perguntar não. Coloca aí nos comentários que a gente vai resolver da melhor maneira possível. Então, ó, preste atenção agora. Nós temos alguma forma de calcular a tração? Não. É a hipotenusa do nosso triângulo. Nós não temos o cálculo dela, né? Nós não temos nenhuma informação sobre ela. Nós temos informação de quem? O peso é quem ele quer que a gente ache. Nós temos como encontrar a força elétrica? Temos. Aí é que tá. Você tem que ver as informações que você tem e você vai fazer, utilizar, manipular, usar matemática de modo a manipular o que você já tem conhecimento, que você tem controle. No caso, nós já temos como achar a força elétrica. Por quê? Porque ele deu as cargas, não deu a distância aqui, esse Dzinho diretamente, mas ele deu esse L aqui, ó. Ele deu. Então a gente consegue achar. Nós já temos o meio, que é o vácuo, que é o 9 vezes 10 a nona. Nós já temos a carga, que é 1 vezes 10 a sexta, menos 6, né, no caso. E já temos a distância. Então, nós podemos achar a força elétrica, sim. Então, vamos fazer essa força-peso em função da força elétrica, certo? Se vocês olharem, esse ângulo de 45 graus aqui de cima, ele pode ser relacionado, ó, pode relacionar tanto a força-peso com a força elétrica por meio da tangente, ó. Por quê? Porque nós não iremos usar a hipotenusa. Quando nós não usamos a hipotenusa, é só usar a tangente, ó. Logo, deixa eu dar uma separada aqui para organizar. Então, ó, tangente de 45 graus, ela vai ser igual a quem? Ao cateto oposto, que é a força elétrica, sobre o adjacente, né? Que é o peso. Então, ó, o peso está dividindo, passa multiplicando. Força elétrica, ó, vai ser igual a quem? Ao peso vezes a tangente de 45 graus. Mas nós já sabemos, isso é um dos ângulos notáveis, pessoal. Vocês têm que saber de 3 ângulos, certo? As características deles, seno, cosseno e a tangente. Do 30, 45, 60 graus. 90 graus também é importante você saber, né? 90 e 180, os ângulos notáveis.
Tangente de 45 graus é 1. Então, se é igual a 1, o que é que nós temos? Nós temos que aqui, ó, o peso está multiplicando o número 1. Então, nós temos, ó, que a força elétrica é igual ao peso. Então, se a força elétrica é igual ao peso, então, invertendo, ó, nós temos que o peso nada mais é do que a força elétrica. Então, basta que a gente calcule a força elétrica e o peso já será automaticamente encontrado. Beleza? Então, agora facilitou demais, ó. Vamos fazer a conta. Deixa eu colocar logo nesse novo, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos, ó, que o peso vai ser igual à força elétrica. E a força elétrica nós já sabemos calcular, que vai ser quem? K, no caso é o do vácuo, né? Que é o meio que a gente está analisando. Módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido por quem? Pela distância entre a carga 1 e a 2 ao quadrado. Beleza? Quem vai ser o K? O K é o do vácuo, né? Então, 9 vezes 10 a nona. Quem vai ser a carga? A carga, ó, já passei para a unidade correta, né? Está em Coulomb. Ó. Então, 1 vezes 10 a menos 6. Ó. Então, a carga de 1 é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Quem é a carga de 2? Igual. Então, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Quem é a distância entre eles? Agora nós iremos usar. Preste atenção. A distância entre eles é L raiz de 2, né? E o L é quem? É 0,5. Então, para facilitar meus cálculos, eu prefiro fazer assim, ó. 0,5 é a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 1, né? Não é isso? Então, ó, a distância não é L raiz de 2. Então, ó, L é quem? É 5 vezes 10 a menos 1, raiz de 2 metros. Esse vai ser o nosso Dzinho. Então, ó, essa vai ser a distância que eu vou usar. Então, eu vou usar ao quadrado. Ó. Então, eu vou multiplicá-la por ela mesma. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 1, vezes raiz de 2, vezes quem? 5 vezes 10 a menos 1, raiz de 2. Tranquilo? Então, agora, pessoal, praticamente a questão morreu. A gente vai só simplificar os cálculos e finalizá-la da melhor maneira possível. Então, primeiro passo. Olha esse raiz de 2 e vezes esse raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, vamos fazer aqui, ó, é raiz de 2 ao quadrado, é a mesma coisa de 2. Beleza? Se você pegar 2 vezes 5, vai dar quem? 2 vezes 5 é igual a quem? 10. Se nós multiplicarmos esse 10 por um 10 a menos 1, vai ficar 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 1, que é igual a quem? 10 elevado a 0, ó, que por definição é o 1, né? Então, se nós pegarmos, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 5 é 10, vezes 10 a menos 1 é 1. Então, matei praticamente muita gente aí, né? Só sobrou quem? Só sobrou isso, ó, 5 vezes 10 a menos 1. Vamos reorganizar aqui, ó, peso vai ser 9. Vamos escrever de novo. Aqui tem um 5, né? Esse 10 a menos 1, ele está com o expoente negativo aqui. Quando ele sobe positivo, né? Vai subir 10, né? Aqui, ó, 1 e 1 não faz diferença nenhuma, né? Quando multiplica pelo 9. 10 a 9 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a terceira, né? E 3 com menos 6 vai dar 10 a menos 3, ó. 10 a menos 3. Eu só estou somando, ó. Repeti a base e estou somando os expoentes, ó. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Beleza? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Só falta aqui, ó, simplificar. 5 e 10 já para simplificar. Fica 1 aqui e quanto aqui em cima? 2. Então, 2 vezes 9 é quem? 18. 18 vezes, ó, 10 a menos 3. 10 a menos 3, a unidade de força é o Newton. Pronto.
Pronto, pessoal. Com isso, nós finalizamos. O peso, ó, é igual a 18 vezes 10 a menos 3 newtons. Ou você pode escrever assim, ó. Ou o peso é igual a 0,018 newtons. Ou, em notação científica, 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Tranquilo? Fácil, né? Fácil demais, tranquilo? Bom, então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Se gostaram, curtem e compartilhem aí o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai ajudar vocês da melhor maneira possível. Beleza? Valeu! Fui!